Antes da mentoria, primeiro a gente acha que está tudo certo, né? É meio que uma zona de conforto. Tá tudo certo, cheguei até aqui, não tem mais onde eu chegar e não tem mais o que eu fazer. Mas depois que a gente começa a entender as coisas, a gente vê que a gente estava todo bagunçado. Então, assim, resumindo, a minha rotina antes da mentoria era toda bagunçada mesmo, sem ter nem começo nem fim. A gente não tinha um norte, né? Eu, no meu caso, eu não tinha um norte. Então, assim, era batendo cabeça todo dia, batendo cabeça o dia inteiro e só apagando incêndio. Então, assim, para mim já estava até um pouco definido que eu ia chegar na loja e ia ter um monte de problema para eu resolver os problemas. Isso já era meio que uma rotina, assim, meio que aceitável isso. E não. E depois da mentoria eu percebi que o certo é chegar aqui e não ter o problema. É claro que problemas acontecem, a gente não vai ter um mundo perfeito, mas a partir do momento que você está todo certo ali, fazendo as coisas certas, as coisas tendem a dar menos problema. Crescimento, querer crescer, sabe? É claro que hoje eu tenho o cargo aqui de gestor, sou o gestor da concessionária, então às vezes a gente fica numa zona de conforto, achando que chegou aqui e já chegou no limite, mas não, tem várias e várias degraus ainda para eu subir. Então, assim, é um pouco de sair da zona de conforto para crescer, para melhorar, para se aperfeiçoar na liderança, no cargo de gestor. No início da mentoria, o que mais me surpreendeu são coisas assim simples que às vezes está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar, sabe? É como se fosse assim uma simples agenda de tarefa diária, um feedback para aplicar mais o feedback com os nossos colaboradores. Então, assim, não é nada de outro mundo, não é mágica, não é nenhum segredo, mas são coisas simples, coisas do nosso dia a dia mesmo, mas que na correria passa despercebido. Então, ter essa mentoria, um terceiro, assim, onde você expõe o seu dia a dia, a sua rotina, as suas dores, e uma pessoa qualificada como o meu mentor, o Alisson, ele vem e traz toda a bagagem que ele tem, é muito bom, é muito bom. Eu te confesso que eu fico um pouco ansioso para as reuniões assim da mentoria, porque já teve vezes, eu até comentei com o Alisson, que a gente entrou na reunião e eu sempre preparo para a reunião, sabe? Eu sempre trago alguma coisa assim para trocar uma ideia, bater um papo assim, e a gente elucidar, a gente ter uma ideia mais clara sobre aquele problema ou até mesmo algum ponto positivo que tenha acontecido. Mas como eu já falei com ele, com o Alisson, já teve vezes de eu entrar na reunião sem ter trago nada, pela correria mesmo, alguma coisa assim, e não tinha muita expectativa para aquela reunião. Mas no bate-papo, no desenrolar dela, eu falei, gente, ó, pra você ver, já ganhei meu dia aqui. Então sempre tem alguma coisa, sabe? Sempre tem algum benefício, algum ponto bom assim que a gente consegue extrair das reuniões da mentoria. E a mentoria também, ela não é só dentro da reunião, ela acontece no dia a dia, a todo momento, no dia a dia, todos os dias, ele está ali assim 100% disposto a nos ajudar. Sim, os aprendizados da mentoria a gente aplica assim, na hora, na mesma hora, como eu falei, às vezes a gente já sai da reunião com aquele start, assim, aquele insight assim, e já começa a fazer, sabe? O próprio feedback, a própria rotina, a questão de organização da rotina, de uma agenda, assim, isso tudo a gente vai aplicando no dia a dia, questões também de metas, de faturamento, isso tudo a gente consegue alinhar ali dentro da mentoria e colocar no nosso dia a dia aqui. As mudanças que eu trouxe da mentoria para implementar aqui na empresa, as questões assim de relacionamento, de feedback, de às vezes até ser um pouco mais firme assim com os colaboradores, a questão também de agenda, de rotina, de processos. A gente chega todo dia com 1 milhão de coisas para fazer, mas a gente vai precisar dar prioridade àquelas ali que são mais
urgentes, que são mais importantes, para depois as outras. Então, se começar a fazer uma, para uma, vai na outra e volta na outra, acaba não fazendo nenhuma perfeita, ou deixando todas incompletas. Então, essa parte assim de agenda, por importância, por urgência, isso tudo eu implementei aqui e deu muito certo. E falando dos colaboradores, das pessoas, eu acho que a parte mais importante mesmo é a questão do feedback, a questão de você estar mais próximo ali ao colaborador para saber como que tá, o que está acontecendo, até pontos positivos, negativos, para depois, quando o leite derramar, você não ser pego de surpresa. Após a mentoria, é como se fosse assim, dois mundos, né? Antes da mentoria um e depois da mentoria outro. A gente que está aqui um pouco sem conhecimento lá de fora, vamos dizer assim, acha que está tudo ok, tudo perfeito, que a gente já chegou num patamar onde não tem mais aonde eu chegar. Então, a mentoria foi muito bom que ela abre a nossa mente, ela esclarece várias coisas, onde a gente acha que não tinha mais onde ir, mas que tem um mundo inteiro pela frente, um mundo inteiro. Então, isso é muito bom. Coisas que às vezes estão na nossa frente, a gente não consegue enxergar, mas o mentor, com toda a bagagem dele, de experiência, de estudos, ele traz para a gente e a gente consegue aplicar isso aqui. A mentoria, ela é um vício, né? Ela é um vício. Eu fico até um pouco na expectativa, assim, do que vai ser, o que o meu mentor vai falar, qual que vai ser a opinião dele. Então, a mentoria, ela, para mim, acredito que eu vou perpetuar nela aí, porque é muito bom mesmo. Às vezes a gente fica um pouco sem norte, sem saber para onde ir e com aquela dúvida, né? O que será que eu faço aqui? O que eu posso fazer para melhorar? Será que o que eu estou fazendo está sendo certo e tal? E aí eu tenho o meu mentor ali, que é o meu professor, que consegue, num bate-papo, a gente abrir novos caminhos, novas ideias e colocando tudo em prática no nosso dia a dia aqui. Um gestor que está em dúvida se deve participar da M2M, participa, que o resultado ele é na hora, ele não é com um dia, nem com uma semana, nem com um mês, não. Ele é na hora. E às vezes, primeiro tem que dar o start, né? O estalo no gestor, para ele procurar, nem procurar uma ajuda não, mas ele procurar novos ares, novos ambientes, para sair da zona de conforto. Então, assim, a pessoa precisa entender que tem um mundo inteiro pela frente, tem muita coisa ainda para ser explorada, para ser estudada, para ser adaptada no nosso dia a dia aqui, e que às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente não está enxergando, mas tendo uma pessoa de fora, entendendo toda a nossa rotina, todo o nosso objetivo aqui, consegue trazer toda a parte de estudos, de liderança, de gestão, trazer aqui para dentro para a gente conseguir trazer um resultado melhor.